E aí, meu nome é Rico Custódia, esse é o canal da CodeMention. Hoje eu quero mostrar como a gente consegue criar campos customizados através da Form API do Angular. Esse recurso se chama Control Value Assessor e a gente vai ver hoje, beleza? Bora lá. Show, bueno. Ó, aqui basicamente eu criei, um componente onde, vamos lá, resetar tudo aqui. Eu tenho dois botõezinhos e na verdade esses dois botões eles são um componente só, tá? Eu fiz algo bem próximo do button group que tem ali no Bootstrap para quem já usou. E basicamente se eu clico aqui, ele seleciona uma opção. Se eu clico em outro, ele seleciona outra opção. Nota que o valor da opção 1 é 1, a opção 2 é 2. Eu consigo desabilitar, não, eu consigo habilitar, beleza? Então, toda essa lógica que eu estou fazendo, a comunicação entre os dados e tudo mais, eu estou usando Control Value Assessor, que é basicamente essa interface, essa implementação da Form API, que tanto funciona para o Template Driven Forms e Reactive Forms. O Template Driven Forms ele é meio antigo, não foi obsoleto, claro, não está depreciado, quero dizer. Mas ele é uma forma mais bruta de fazer, um pouco mais complexa. Eu não curto muito, mas isso sou eu, né? Mas eu prefiro mais Reactive Forms, pela facilidade da reatividade e tudo mais. Mas essa interface Control Value Assessor, que é inclusive essa interface aqui que está no Angular, se quiser dar uma olhadinha, Control Value Assessor, sei que está pequeno aí para ver. Mas basicamente é aqui, é só procurar. É uma interface, né, que a gente implementa alguns métodos, ó. No caso do write value, register on change, register on total, set disable state. Então, basicamente essas funçõezinhas que essa interface fornece vai fazer com que a gente consiga ter uma conexão com a Form API. Então, quando o Angular renderiza esse componente que vai registrado como Control Value Assessor, ele já sincroniza essa transferência de dados, beleza? Tanto de dados informados ali, por exemplo, no Reactive Forms, a gente informa no Form Control um valor inicial, ele já vai cair aqui no Write Value, daí a gente já consegue setar um valor inicial no nosso componente. Assim como a gente consegue também emitir mudanças através do Register on Change, essa funçãozinha na verdade aqui do parâmetro. A gente consegue emitir mudanças para o formulário que está gerenciando nosso componente, beleza? Parece um pouco complexo, eu sei, mas é bem simples na verdade. Só talvez o conceito é um pouquinho chatinho de entender. Então, nessa classe Value Control Value Assessor, a gente já tem algumas implementações que a gente provavelmente já usa no cotidiano, assim, ou já usou. Por exemplo, a gente tem o Number Value Assessor, a gente tem o Checkbox Control Value Assessor. São, então, implementações que funcionam em cima, né, de alguns componentes, de alguns elementos HTML, geralmente, por exemplo, do Checkbox, quando a gente usa aqui, ó, o Form Control Name, né, quando a gente está trabalhando com Reactive Forms. Então, quando o Angular vê que ele tem que é um input do tipo checkbox e tem um form control name, ou um form control, ou um ng model, né, da forma antiga com template driven forms, ele já vai usar esse control value assessor do checkbox. Olha que legal. Então tem algumas já implementações que funcionam dessa forma, beleza? Mas quando a gente precisa criar algo zerado, né, tipo totalmente customizado, tipo o que eu estou tentando criar, a parte legal é que a gente consegue criar algo totalmente novo, beleza? Da nossa forma. Então é isso que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Bora lá pro código então. Olha que legal. Se a gente vem aqui, né, por exemplo, eu tenho esse componentezinho aqui, ó, button selector. Olha que legal. Então eu estou vendo aqui a classe, né? E eu implemento basicamente essa interface, Control Value Assessor. É a interface que eu mostrei ali antes, né? Essa interface, ele vai me forçar a implementar 4 métodos, que é basicamente esses 4 aqui, ó. O write value, register
onChange, register onTotaled, set disabled state, ok? Esse cara aqui, o WriteValue, basicamente ele informa, vou até dar um zoom aqui para ficar melhor de ver. O WriteValue aqui, ele entende que ele na verdade é usado para a gente setar um valor inicial para o nosso campo, tá? Nesse caso aqui o campo ele é uma listinha de botões, né, já pré-definida que eu defini aqui. Ele vai renderizar esses botõezinhos aqui, como dá para ver, ó. Ele vem aqui no for, as opções, aí para cada opção renderiza um botão, ok? Então ele vai vir aqui, ó, quando ele recebe um valor inicial, beleza? Ele vai vir aqui, vai ver se o valor existe nessa lista de opções, é isso que ele faz nesse bloco, e se existir, né, ele seta, né, como selecionado. Então ele vem aqui, ó, eu tenho um signal aqui que começa como null, e aí ele seleciona. Então esse WriteValue aqui, ele é basicamente uma forma de a gente setar um valor inicial, ok? Depois a gente tem o register onChange. Essa parte aqui é um pouco confusa, até porque ele não é chamado, né, sempre. Na verdade ele é chamado uma vez só. E essa função aqui, basicamente o Angular entrega uma função em forma de clause, ok? Então basicamente ele entrega uma função que já tem um contexto pré-definido de alguns dados. Então a gente tem que armazenar essa função. Então geralmente eu armazeno aqui no onChange, né? É basicamente uma propriedade mesmo. Eu deixo só a tipagem dela, né, para ser um valor, né, e do tipo que eu quero enviar para a Form API, para o formulário que está gerenciando o componente. E eu deixo void aqui porque não tem nenhum tipo de retorno, só vai, né. Essa função aqui que eu acabei de setar aqui através dessa funçãozinha que veio do Angular, a gente pode usar quando a gente seleciona o botãozinho ali. Então beleza, ó. Aqui eu tenho onSelect, ó. OnSelect, ele é chamado, olha que legal, sempre que eu clico no botão. Então quando eu clico no botão, eu passo a opção aqui do loop, né, que está já em memória. Eu passo a opção do loop e eita, Ctrl clique não funcionou. Mas basicamente um select é quando eu clico, aí vem a opção, eu verifico se a opção selecionada é igual a essa opção, né? E se for, eu não preciso emitir um evento, né? Porque já está selecionado. E se não for, né? Claro, passar esse if aqui, eu seleciono a opção, né? Internamente, então tem a sincronicidade, tá? Ok? Então é sempre bom lembrar. Eu, pelo menos quando estava aprendendo essa interface aqui, essa Control Value Assessor, eu achava que o WriteValue ele sempre emitiria um valor quando o Form Control lá em cima, né, a Form API mudasse o valor interno. Mas não, isso daqui roda só uma vez mesmo, pela experiência que eu tive. E então a gente tem que sempre sincronizar, ok? Tanto aqui eu já sincronizei o valor interno do componente com o valor que está no formulário, beleza? Então eu venho aqui, seleciono o valor internamente e emito também o valor para o formulário. Aí fica bem sincronizado. Então aqui o onChange ele vai emitir o valor lá para o formulário. E assim eu só mando aqui, por exemplo, o option value, que é basicamente o número lá que eu estava mostrando aqui na telinha, né? Pera aí, aqui ó, tá vendo? Ó, é esse daqui, ó. Legal. Então, basicamente esse é o onChange. E o onTotaled a gente pode usar sempre que o cara selecionar, né, alguma opção e tal. Interagir, né, no geral com o campo. Eu coloquei aqui como é um botão, eu setei o onTotaled, que é também uma função que vem aqui uma vez só, da mesma forma que o onChange, ok? Então essa função ela vem aqui, eu armazeno ela numa propriedade. E aí eu já vou ter uma funçãozinha aqui, uma clause, né, que veio com o Angular. Aí eu chamo, né? Então, apertei no botão, foi tocado, ok? Então eu já chamo a função e eu marco o campo como tocado. Se a gente vem aqui, ó, no botãozinho, a gente vai ver que vai ter um totaled, tá vendo aqui, ó? Espero que sim, cara. Deixa eu ver se dá pra ver por causa do webcam. Ó, aqui, ó, tá vendo? Totaled, ng totaled. Agora se eu venho aqui, ó, vou dar um refresh, ó, ng
touched, ok? Não tocado. E tá ng pristine aqui também, ou seja, tá limpo, né? Digamos assim, tá limpinho, não teve nenhuma sujeira. Agora, se eu clicar, olha que legal, ele vai setar o ng touched, que é basicamente a função ali que eu chamei, né? Lá no onSelect, e também o ng dirt, ou seja, ele tá tocado e tá sujo. Isso é muito massa. Provavelmente o sujo ele não vem pelo onTouched, tá? Ele vem pelo onChange. Porque daí o sujo ele vem mais no sentido de que um valor foi inserido, né? Mesmo que a gente apague esse valor depois. Ele já está sujo, ele já foi contaminado, digamos assim, por uma mudança. O onTouched é mais no sentido da gente realmente clicar em cima do botão, sabe? Ou clicar em cima do input e tudo mais, assim. De uma forma customizada, né? Às vezes o campo, o elemento que a gente está usando, ele não tem uma forma muito direta assim de marcar esses estados que a gente usa nos formulários. Então, essas funçõezinhas aqui, onTouched, disable, permitem com que a gente traga um comportamento customizado alinhado com o formulário, tá bom? Então, aqui eu seto como touched. Por último, eu uso também o setDisableState. Essa função também vem da interface. E essa função, ela recebe um valor, né, sempre que o campo é habilitado ou desabilitado. Tá bom? Então, basicamente, eu venho aqui e seto aqui, ó, isDisable, ele vem aqui, seta no valor interno dele. Ó, então, ele vem aqui, é um signal. E aí, eu só ponho esse isDisable aqui, que é um signal, né? Aqui na propriedadezinha disable do botão, né? Isso daqui não é nada novo, não é nada customizado, é do próprio HTML mesmo. Então, eu venho aqui, seto para true ou false. Esse valor, ele vem lá do form control, tá bom? Lá do formulário, né? Quero dizer. Então, basicamente, quando eu faço isso daqui, isso daqui, dá para ver até aqui no coisa. Ele gerou uma mudança. Desabilitou, habilitou. Então, basicamente, essa lógica, ela vem daqui, ok? Então, só para complementar um pouco mais, ela vem daqui, né? setDisable. E aqui embaixo, ó, essa partezinha aqui, é o componente que renderiza tudo, né? Como dá para ver aqui no HTML, ó. Falei um monte do button selector, que é o componente customizado, mas esqueci de falar do AppRoot aqui. O AppRoot, ele é só o componente que renderiza tudo, né? Que inicializa a aplicação. Aqui eu renderizo nosso button selector. Ó, dá para ver que eu estou usando um form control, que é do Reactive Forms. Olha que legal. E aí eu só uso um form control mesmo, uma classe avulsa ali, só para mim ter um alinhamento. Eu venho aqui, tenho o control, pá, aqui eu escuto todas as mudanças, tá? Então esses logzinhos aqui do console, ó, 1, 2, 1, 2, são basicamente desse constructor aqui, ó. Então aqui eu tenho o método onDisable e onEnable, ok? Então aqui basicamente eu pego o control e desabilito ou habilito. Então basicamente eu chamo desses métodos aqui no botãozinho de desabilitar ou habilitar. E é assim que ele fica desabilitado. Legal, né? Aqui também eu mostro, ó, a opção selecionada acessando Control Valley, que é basicamente esse cara aqui. Ou seja, a conexão está perfeita, está tendo uma conexão perfeita. Tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima, né? Então o formulário está passando os dados iniciais, né? E também está conseguindo manipular o estado de desabilitado e habilitado e também escutar as mudanças, né, de dados que acontecem. E também o nosso componente customizado, ele está conseguindo também emitir mudanças. Então ele está vindo aqui no onChange, está emitindo valores e está conseguindo também marcar como tocado. Beleza? Cara, o vídeo de hoje é sobre isso, espero que você tenha gostado. Deixa um like, se inscreva no canal e até mais.